Você que é produtor rural e está pagando mais de R$500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Olá, Rondônia, estamos começando hoje mais um podcast do Pod Rondônia Economia e hoje nós vamos falar sobre alguns desafios que as empresas estão tendo, com o cenário econômico atual. E hoje a gente está recebendo aqui o Noelber Gonçalves, que ele é analista de negócios do Sebrae Rondônia. O Noelber, ele é administrador especialista em gestão de projetos e agronegócios, uma pessoa que tem expertise para estar falando de alguns assuntos aqui hoje com vocês. E aí agora eu quero já dar as boas-vindas para o Noelber, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Gostaria que você se apresentasse aí para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado, Wander. Quero agradecer aí primeiro o convite, para a gente estar aqui conversando, fazendo um bate-papo aqui com vocês. Bom, eu sou, como você disse, o Noelber Gonçalves, sou analista de negócios do Sebrae Rondônia, atuo muito com os projetos, programas e algumas ações do Sebrae voltadas para o agronegócio. Estou aqui em Rolim de Moura, no regional de Rolim de Moura, desde 2016, que foi quando o Sebrae criou essa unidade regional, do Sebrae para atender Zona da Mata e a 429, os municípios da 429. E é onde a gente tem uma concentração muito grande aí dos pequenos negócios, dos pequenos produtores, que são aí a mola propulsora aí da economia da nossa região. Que bacana. O Sebrae, a gente percebe que ele trabalha com um grande fomento, uma agência de fomento e, além disso, com grandes parcerias. Nós nos encontramos recentemente no Dia de Campo, que estava sendo realizado e o Sebrae estava lá com parceria. E fala um pouquinho para a gente do papel do Sebrae dentro da economia do estado de Rondônia e essas parcerias que o Sebrae tem realizado com essas iniciativas das pequenas empresas, do agronegócio aqui da nossa região. Bom, Wander, o Sebrae nós temos por atuação os pequenos negócios do estado, Nós atuamos com o MEI, nós atuamos com a microempresa e nós atuamos com a empresa de pequeno porte, a EPP, que vai aí até o faturamento de 4.800.000, aí que nessa faixa de tributação aí. Atuamos também com os produtores rurais, o pequeno produtor rural que se encaixam aí nesse perfil também, de microempresa, que tem um faturamento aí até 360 mil por ano, e os negócios informais, que nos procuram para ir para a formalidade, Então esse daí é o nosso grande público, E nós procuramos atuar muito em consonância com outras instituições, para unir força, a questão do orçamento, a gente investe R$1, o parceiro investe R$1, você fica compartilhado ali, compartilha, todo mundo se ajudando e a gente aumenta o nosso poder de atuação junto aos pequenos negócios. Então a gente tem algumas cadeias do agronegócio que são prioritárias, que é a cadeia produtiva do tambaqui, que é a piscicultura, do cacau. Nós temos uma atuação muito forte nos últimos anos, do café, que a gente vem atuando aí há um bom tempo.
Nós temos também uma atuação com agroindústrias, nós temos atuação com a apicultura, nós temos atuação com a fruticultura. Enfim, o Sebrae já passou e tem passado por várias cadeias produtivas aí. E aí tem essas de destaque aí no estado, né, que é o tambaqui, o café, o cacau. O tambaqui tá desenvolvendo bem no estado de Rondônia, né? O governador esses dias anunciou o tambaqui de Rondônia, né? Um novo selo para Isso. Tem uma indicação geográfica, né? É um selo de registro no INPI, né? A indicação geográfica que o tambaqui de Rondônia ele é diferente do tambaqui produzido em outros estados, por exemplo, né? Então a gente tem isso é um diferencial de mercado, isso agrega valor, né? Isso dá visibilidade para o produto, né? Para o tambaqui aqui de Rondônia, assim como tem o do café, que é a Matas de Rondônia, tem o do cacau, né? Tem a IG do cacau, e temos essas três, tem a da apicultura também, se eu não me engano, mas a gente tem essas 3 IGs aí que são muito fortes, né? E a IG aí é comparado com, vamos fazer uma comparação com o queijo canastra, né? O queijo canastra é aquele produzido lá na região da Serra da Canastra, né? Da Canastra. Específica. Então, faz-se um estudo, né, e comprova que aquele produto, por estar naquela região, ele tem características diferentes que agregam valor a ele, desde a história, né, que aí envolve a cultura do local e tal, até a questão mais técnica da coisa, né? Por que o leite lá naquela altura da Serra da Canastra é diferente? Isso, e aí ele dá um queijo mais diferente. Então tem tudo isso, né? Isso é feito um estudo técnico e isso é registrado no INPI, isso agrega valor. Então, nós conseguimos aí, junto com outros parceiros também, aí envolve Embrapa, o governo do estado, enfim, uma série de outros parceiros dentro dessas IGs aí, cada um faz a sua parte, né? E hoje o tambaqui, voltando aí ao assunto do tambaqui, hoje a gente tem, abriu-se aí um grande mercado de exportação para o tambaqui de Rondônia, né? Então, por quê? Porque ele passou por todas essas fases, melhoramento genético, indústria de ração no local, o abate, né, a industrialização. Então, ele veio se desenvolvendo ao longo do tempo até chegar aonde chegou hoje, né? E dentro da nossa economia do estado de Rondônia consegue atender toda essa logística? Hoje está tendo essa capacidade? Como está isso? Olha, tem, porque já foi exportado, né? Então tem a capacidade. Falta ainda, se você for ver o mercado internacional, a demanda internacional por esse produto, até mesmo a demanda nacional, né? Nós ainda a gente não consegue ainda atender de fato o que o mercado pede em quantidade, né? E aí é a possibilidade de você investir do crescimento, de entrar outros produtores, né? Então a possibilidade do crescimento, porque a gente já percorreu algum caminho, já mostrou como é que tem que fazer, a aceitação do produto, né? A aceitação do tambaqui, então isso atrai investimentos de fora, né? Isso atrai outros países querendo comprar aquele produto, né? Então assim, a possibilidade de crescimento é muito grande, né? Esses estudos, por exemplo, do crescimento ali do agro dentro da nossa região, né, dentro do estado de Rondônia, eles são conduzidos pelo Sebrae ou de fora também com parcerias, para a gente ter essa dimensão, se cresce ou não cresce, né, se está crescendo ou não? Olha, Wander, não só o Sebrae, né, mas, por exemplo, o governo do estado, através da SEDEC, tem estudos, a Embrapa tem estudos, aí a parte mais técnica de pesquisa, tem a FAPERO, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, aí tem a própria Embrapa também. Então, assim, nós conseguimos fazer vários estudos, mas mais focado no mercado, né? Por exemplo, o primeiro estudo de mercado do tambaqui foi feito pelo Sebrae Rondônia. Nós contratamos uma empresa especializada, isso lá em 2010, né? De lá para cá, outras instituições já renovaram essa nova pesquisa, fizeram novas pesquisas, mas o primeiro da cadeia produtiva do tambaqui, por exemplo, foi feito pelo Sebrae lá atrás, em 2010, né? De lá para cá mudou-se muita coisa, né? Então você tem que estar sempre atualizando aquilo, mas não só o Sebrae,
né? A gente procura, mesmo porque um estudo de mercado de uma determinada cadeia produtiva, ele é muito caro para se fazer. E muito amplo também, né? E muito amplo, prazo, né? Você consegue fazer em um local específico. Vamos pesquisar São Paulo. Mas mesmo você vai pesquisar São Paulo, ele é muito grande, é muito amplo, né? Então você... E não é só São Paulo que quer comprar o tambaqui, por exemplo, ou comprar um produto, né? Ou comprar um produto em Rondônia. Então, quando você vai fazer um estudo de mercado, da aceitação daquele produto, você precisa de muita grana envolvida nisso, né? Então, o Sebrae sozinho a gente não dá conta de fazer, isso é certeza, né? Mas quando a gente junta com outros parceiros, a gente consegue avançar mais rápido nessas frentes, né? O Sebrae ele tem essa capacidade das parcerias, né? Normalmente os demais órgãos, isso os governamentais ou até de iniciativa privada, quando estão buscando parceiros, normalmente eles buscam o Sebrae. O Sebrae tem essa expertise, ele sabe com quem conversar e com quem falar, né? Isso. A gente teve um exemplo agora, semana passada, né? Uma atuação bem legal que está se construindo a nível de Brasil, que se chama Juntos pelo Agro, né? Ela é encabeçada aí pelo Sebrae, pela CNA, né, a nível nacional. E aqui em Rondônia, o Sebrae, a FAPERON, né, que é da Federação dos Sindicatos, né, de Produtores Rurais, o Senar, né. Então, isso é um exemplo de parceria. Para quê? Para a gente atuar muito fortemente com as cadeias, com o grupo de produtores que são atendidos pelo Senar, muito bem atendidos pelo Senar, e o Sebrae vai lá e vai fazer uma parte do todo, né? Entendi. Vamos ter outros parceiros? Logicamente, vamos ter outros parceiros, porque de alguma forma a gente precisa da Embrapa envolvida. Se o cara é do grupo lá de cafeicultores, a gente precisa da Embrapa envolvida, a gente precisa do governo do estado envolvido, dos bancos envolvidos, né? Porque cada um faz a sua parte. Outra coisa interessante que tem a ver com a parceria, né? O Sebrae está pensando o planejamento estratégico dele para os próximos 10 anos. Né? Como é que nós vamos apoiar o pequeno negócio nesse período de 10 anos? Então a gente está desenhando isso agora. E quem que está junto com a gente? Todos os outros parceiros envolvidos no pequeno negócio, para a gente entender a visão de cada um até lá. Essas particularidades, né, que cada um possui. De cada um até lá. Associação comercial, o CDL, as cooperativas, as instituições de apoio ao agronegócio, enfim, todos ali, né? Nós fizemos 8 reuniões no estado, né? Contamos com a participação a universidade, o instituto, o IFRO, né? Então nós tivemos as secretarias municipais, locais, né? Nós chamamos todas aí envolvidas com a educação estava lá participando educação também. Lá, as secretarias de agricultura, de planejamento, de finanças. Por quê? Porque todas elas têm, a gente quer entender como todas estão olhando para o pequeno negócio e o que todas estão pensando a longo prazo. Entendi. Numa forma muito prática, assim, para a gente poder passar esse bloco. Sou um pequeno produtor. Estou passando por algumas dificuldades, preciso organizar a minha vida no mundo lá, tanto da minha produção como das finanças e tudo mais. Digo isso porque dentro da área da contabilidade ainda é um problema a contabilidade rural, porque a gente sabe que tem uma boa parte dessa parcela, né, que não tem um nível de organização das contas, dos custos e tudo mais. Como que o Sebrae, na prática, consegue ajudar? Olha, Wander, a gente tem visto muitos bons trabalhos já feitos a nível de estado, né? A gente sabe que sozinho a gente não vai conseguir atender todos os produtores e levar o conhecimento, a inovação, a gestão, né, propriamente dita para todos. E uma das coisas é a questão da parceria, né? Uma das que eu citei aqui é a questão do Juntos pelo Agro, né? O Senar já faz uma atuação muito forte com a gestão daquela propriedade. Entendi, da gestão do negócio. Da gestão do negócio. A propriedade ali, dos custos e tudo mais. Isso. E aí, aquela atividade que ele atua com a gestão, ela precisa de uma inovação. Aí é a vez do Sebrae.
ela precisa de crédito. Aí é a vez da cooperativa, dos bancos, né? Então aí a gente consegue, dentro de uma parceria, aproximar todos esses entes aí, todas essas instituições em prol daquele produtor ali, daquela produção. Ali. Agora, aquele produtor que não tem nenhum tipo de assistência e aí ele precisa de alguma coisa, procurar informação. Quem que pode ajudar ele? Local, a Secretaria Municipal de Agricultura, a Emater, que tem escritórios espalhados em todos os municípios, distritos e tal, o Senar, o Sindicato Rural. Então, as salas do empreendedor, quase todos os municípios têm a sala do empreendedor lá do Sebrae. Então, procura e busca essa informação. Olha, eu preciso de tal coisa. Eu preciso de uma licença ambiental, por exemplo, porque eu quero dar início em uma atividade que requer a licença ambiental. Então, procura que em determinado momento essa informação chega até o Sebrae. Bacana. Ou chega em quem vai fazer isso para ele, né? Bacana. Mudando um pouquinho de assunto, saindo do agro, eu estive lá presente alguns meses atrás no Startup Day. Uma iniciativa interessantíssima do Sebrae, né? Trazer o fomento das startups aqui, principalmente dentro do estado para de Rondônia. Inovação, né? Trazendo esse contexto da inovação, eu estive lá presente, né? Uhum. Fiquei só um pouquinho triste no dia porque a gente teve poucas adesões, né? Algo daquela magnitude. Sim, você vê realidades, né? de empresas que começaram ali trazendo grandes inovações dentro do nosso estado de Rondônia, acontecendo aqui dentro. Pouca gente tem conhecimento disso. Uhum. Gostaria que você falasse um pouquinho da Startup Day e também falasse um pouquinho dessa iniciativa do Sebrae dentro desse contexto aí do empreendimento, né? Wander, esse tema inovação, a gente precisa avançar muito dentro do nosso estado, né? Por que a gente precisa avançar? A gente precisa tornar isso mais aberto, desmistificar muita coisa, porque o produtor, o pequeno negócio acha que inovar custa muito dinheiro, né? Custa muito caro, e não é isso, né? Inovação, na maioria das vezes, ela é muito barata de se fazer dentro da empresa. Essas são iniciativas que a gente quer mostrar os exemplos do que está dando certo, uhum. Né? Por isso você da educação lá participando, as representações dos pequenos negócios, a associação comercial participando, né? Por quê? Porque nós temos aqui duas faculdades, uma universidade federal, né? E a inovação, na maioria das vezes, ela está lá dentro da universidade, né? Agora, como que a gente vai transformar isso em negócio e transformar isso em produto para o pequeno negócio, né? Então, a gente precisa estreitar, diminuir essa lacuna aí, esse gap que existe entre você... A gente tem uma necessidade por inovação, porque nós estamos produzindo café de qualidade, estamos produzindo cacau de qualidade, estamos produzindo leite, estamos produzindo muito milho, muita soja, engordando boi. Tudo isso precisa de inovação. Além da gestão do negócio, você precisa inovar, né? Você precisa inovar, você precisa aumentar a sua produtividade, reduzir de custo. Como é que você vai reduzir custo? Reduzir custo não é só você cortar despesa, é você fazer mais com menos. Né? Isso é inovar, né? Não é você cortar despesa. Cortar despesa, você está muitas vezes diminuindo a qualidade do seu produto. Então, para você aumentar a produtividade, melhorar a qualidade que o mercado vem exigindo cada vez mais, né? O mercado exige cada vez mais qualidade com custo cada vez menor, né? Então, com custo cada vez menor. Esse é o grande desafio. E para o pequeno negócio superar esse desafio é gestão e inovação, né? Sem isso, você não vai conseguir atender a perspectiva que o mercado pede de você. Então, o Startup Day é a gente começar a plantar essas sementinhas da inovação,
né? Como é que a gente vai envolver o pequeno negócio de fato nesse ciclo inovador, nesse circuito de inovação? Não é toda empresa ser uma startup, né? As startups, elas estão aí surgindo a cada dia dentro da universidade, dentro dos institutos, estão aí surgindo a cada dia. Né, através de uma necessidade, você vai lá, experimenta algo, deu certo, opa, isso é novo, posso ganhar dinheiro com isso. Então, esses negócios começam ali. Uma startup, não, né? Uma startup começa ali. Agora, como que isso vai virar negócio para ser comprado por um pequeno negócio, por uma empresa? Né? Que a gente chama da escala, do testar, para saber se vai dar certo e tal, né? Como que isso vai fazer? Como que a gente vai aproximar esses dois mundos aí? Então, esse é o grande desafio, né? Eu me lembro que eu estava lá participando e aí, salvo engano, foi uma empresa chamada Ping. É isso mesmo, né? Ping. E aí a apresentadora lá, ou a gerente, não me recordo mais, CEO lá da empresa, e aí ela estava falando que eles patinaram por algum tempinho e aí eles foram buscar ajuda do Sebrae, né? E através dessa ajuda do Sebrae, eles tiveram ali toda uma parte que os assessoraram para hoje eles estarem alçando voos maiores, né? E aí dentro desse contexto estava lá também minha esposa, que é microempreendedora, e aí nós fomos participar e a mente dela veio brilhando, na verdade, né? São eventos como esse, assim, que acaba trazendo, incentivando o micronegócio, né? O empreendedor individual, os empreendedores que querem entrar dentro desse contexto aí da inovação. Agora, um ponto também que eu gostaria de perguntar, dentro dessas, não só da startup, mas no geral, né? Como você avalia hoje o maior gargalo dentro do estado de Rondônia para as empresas? Eu faço essa pergunta no seguinte sentido. Agora, como uma pessoa leiga que só observa as coisas, né? A gente vive uma era da informação à desinformação, depende do contexto do que está sendo avaliado, né? O acesso à informação hoje se tornou muito óbvio. Então, eu entro no meu carro aqui agora, estou indo para minha casa, passo ali por alguns pontos que estão sem alugar. E isso acontece de ponta a ponta dentro do Brasil, né? E muito o que se questiona é que as empresas estão quebrando, estão falindo, mas a gente acaba entrando no contrassenso. Por que eu digo isso? Porque todo mês também é divulgado os dados e a gente sabe que novos postos de trabalho estão sendo criados todo mês. Ou seja, então a gente não está num declínio, a gente está numa progressão, né? Dentro dos postos de trabalho, dentro do contexto brasileiro. Nesse ponto, como você tem avaliado todo esse contexto que está lá dentro do Sebrae, acredito que você tem acesso a essas informações, como que o Sebrae enxerga isso? O mercado hoje, ele realmente tem um gargalo que o impede de crescer dentro do contexto do estado de Rondônia, até mesmo o Brasil, né? Ou isso está acontecendo, essa quebradeira geral, ou não? Novas empresas estão crescendo, estão abrindo diariamente? Wander, a gente tem várias formas muitas formas de ver isso aí. Assim, a gente vê números crescentes de abertura de negócios, né, de novos negócios, de carteiras assinadas, né? Às vezes tem mês que dá uma diminuída, uma estagnada, tal, mas a gente vê isso a nível de estado. A gente vê alguns picos, né, de crescimento de alguma atividade dentro do estado, algumas com relação a preços em determinados momentos. Então o nosso estado, por ser um estado novo, a gente tem algumas dificuldades com relação à logística, né? A nossa logística ela é muito complicada, né? A questão logística ela impacta diretamente no preço do que você vai vender, do que você vai comprar, e impacta muito fortemente, né? A matéria-prima para os insumos, matéria-prima, vem tudo praticamente de outro estado. A gente, ao mesmo tempo, a gente exporta muita commodity, né, sem muito valor agregado, então o impacto do custo logístico ele é alto, né? A gente também tem acompanhado aí um momento aí a nível mundial aí de uma estabilidade muito grande na economia, né? E isso impacta diretamente os negócios, o agro, os pequenos negócios. Então isso cria um ciclo, né,
virtuoso aí que se a gente demorar a perceber o que fazer, né? E assim, quando a gente fala a gente, não é a gente falar o governo tem que fazer algo. Não, é o pequeno negócio. Tem que buscar uma saída, né? Eu tenho que buscar uma saída, né? O quanto mais rápido eu identificar como é que eu faço, as alternativas que eu tenho para que isso impacte o menos possível no meu negócio, melhor para mim. Eu sempre digo isso, que o poder público ele não é imediato. É. A dor é imediata, né? Dor é imediata, o impacto isso. é imediato, a dor é imediata, mas o poder público só consegue responder tardiamente, depois que a dor já passou. Já. Às vezes a gente está na consequência daquela dor, né? Daquele machucado, mas o impacto às mesmo vezes, naquele momento... Às vezes o momento já está surgindo outra, né? E Exatamente. aí já temos outras consequências. É. Nesse aspecto, acho que a gente está... Não é segredo para ninguém, a gente está falando um pouquinho já do tarifaço do Donald Trump, né? Os 50%. Isso. E a gente, na primeira semana, nós tivemos uma conversa aqui também e a gente estamos acompanhando o que os economistas têm dito, né? Toda hora está saindo um boletim novo. O que se esperava num primeiro momento era até mesmo dentro do mercado interno uma redução dos valores do consumo e não é o que vai acontecer nesse momento, né? Eu acho que a tendência já reverteu totalmente, as empresas mesmo produtoras do Brasil já estão anunciando paralisação das suas atividades. A gente está vendo aí os grandes frigoríficos já anunciando paralisação, a gente está vendo alguns estoques que vão ficar encalhados e não vão sair, e isso vai acabar impactando diretamente no mercado interno brasileiro, né? Provavelmente pressionando o câmbio. Muita coisa que iria se exportar, ela vai ser direcionada para o mercado interno, né? Isso impacta a lei da oferta e da procura, né? Então você começa a ter mais oferta, a tendência de preço a diminuir. Mas em contrapartida a gente também você já gastou para produzir, exatamente. Você gastou lá em cima, né? Exatamente. Aí essa era uma fala, por exemplo, dentro desse contexto de prejuízo, dificilmente as empresas vão recepcionar esse custo. Então isso acaba também repassando para o mercado interno. E além disso, com a paralisação de algumas empresas aí, principalmente ligado à parte de carne e tudo mais, que está sendo anunciada, né? Todo dia está saindo uma novidade, uma está anunciando paralisação. Além também da aviação, que já anunciou uma alta a partir de agosto agora, com a questão também do tarifaço de 50%. E aí o que está se esperando agora, na verdade, é um aumento interno do preço, e o que vai levar a inflação aí um pouquinho mais alto do que estávamos esperando. Dito isso, a gente entra também numa Selic que já está alta para o Brasil, né, 15%. Encarece o crédito. Exatamente. Então a gente agora provavelmente vamos para um encarecimento ainda maior desse crédito, ou seja, vamos tentar frear a economia mais ainda no consumo, porque os preços vão ser elevados. Como que esse mercado, principalmente do negócio, esse pequeno negócio, como que ele vai poder lidar com isso? É difícil a gente saber mensurar essa grande questão, mas assim, como o Sebrae tem visto isso? É muito difícil, Wander, mas assim, o que a gente fica... o hábito é aguardar, vamos esperar uma receita de bolo que vai resolver o problema de todos. Não é assim que acontece, né? Cada empresa, cada negócio, cada cadeia produtiva tem a sua realidade, aonde ela está localizada, se ela está localizada em São Paulo, em Rondônia, cada um tem a sua realidade. Então, você tem que olhar para o seu negócio. O que está lá fora, a política econômica do país, a política interna, externa, tarifaço, essas coisas estão lá fora. Difícil de eu, como pequeno negócio, intervir nisso daí. Aonde que eu tenho que intervir? É dentro da minha empresa, né? Como é que eu vou fazer? Se eu tenho uma tendência de inovar dentro do meu negócio, aí a gente fala da inovação, se eu tenho uma tendência de inovar muito, de ter uma gestão mais ajustada do meu negócio, a tendência é que eu consiga alternativas mais rápido. Entendi. Mais rápido, para que esse impacto seja o menor possível dentro do meu negócio, dentro da minha empresa. Quando eu tenho dificuldade de inovar, quando eu tenho uma gestão falha, né? Aí eu vou passar com muito mais dificuldade.
Até porque né? a gente vai E aí você tem, a gente tem uma cultura já de não se atentar muito para essa questão da gestão e da inovação, né? A gente aproveita muito bem quando tem uma onda muito positiva do mercado para determinado produto, a gente consegue aproveitar muito, principalmente do agro, e aí reboca as outras coisas, o comércio, o serviço, a indústria, reboca as outras coisas. Mas quando você tem um problema ali que vai impactar, que, por exemplo, o produtor de boi vai parar de vender boi, porque os frigoríficos vão parar a operação, porque ele não consegue vender a carne. Isso impactou aquele produtor de boi ali e começa a impactar outras cadeias. Todo mundo, né? Atrás dali para trás, né? O vendedor de insumos, o prestador de serviço, o transporte, né? O combustível. Você começa a impactar muita coisa ali. E aí esses têm que estar preparados também para esse impacto negativo. E como é que a gente faz isso, né? De forma rápida? É quando você tem uma boa gestão e está muito aberto para inovar dentro do seu negócio, né? Porque é ali que você precisa reduzir custo. Reduzir custo, como a gente falou, não é reduzir despesa, não é cortar grana de dentro do negócio, né? É fazer mais com menos, é ser mais produtivo, né? Tornar a tua linha de produção, por exemplo, mais eficiente, mais produtiva, né? Então é isso que a gente precisa fazer, com inovação e agregado à gestão junto, né? Quando eu falo dali para frente é porque lá no final ainda... com essa paralisação dessa atividade, esse prejuízo acaba ficando repassado, né? Porque também a oferta diminui, né? Isso. Então acaba que o custo também eleva um pouco, né? Isso. E você tem o frigorífico parou, mas ele não para... Ele para totalmente. Não, né? Para totalmente. Vai atender a demanda. Vai atender a demanda interna, né? Só que essa demanda interna não está apta a pagar em dólar. Exatamente. Né? Paga menor, paga menos, né? Então você já precisa reduzir despesas dentro do teu negócio, reduzir custo dentro do teu negócio. Você precisa comprar melhor, né? Então como é que você faz isso? E aí é para onde o Sebrae quer caminhar, gosta de caminhar, né? É quando a gente tem esses desafios, né? Os pequenos negócios têm esses desafios, é que a gente está ali de portas abertas esperando para ajudar o cara a melhorar, a ficar mais atento e melhor amparado com informação, com a gestão do negócio dele, aonde buscar determinada coisa para melhorar a eficiência do negócio dele. O próprio negócio, né? Com essa orientação aí, porque fica todo mundo perdido. A verdade é essa. Essa semana o que eu tenho conversado com algumas empresas, né? Que são amigas minhas, enfim, os donos dela, os sócios, e a gente tem conversado bastante sobre isso, algumas empresas, inclusive, que importam. E aí esse medo todo, né, de ter que aumentar demais o preço final e acabar também não tendo essa procura por causa da precificação. E fica todo mundo assim muito preocupado com o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente, é claro que espera uma solução mais rápida, né? Rápida, mas é aquilo. O poder público é lento demais com a dor que ela tem ela é mais imediata. Mas dentro desse contexto, a gente também tem aí a Selic, que está hoje a 15%, e pode aumentar um pouquinho mais. E aí a gente tem, por hábito, dentro do Brasil, a questão do acesso ao crédito, né? Quando as coisas não costumam ir bem, está faltando dinheiro para os microempresários ou até o microempreendedor individual, aí a gente tem sempre uma iniciativa de crédito, normalmente subsidiado pelo governo federal, né, para dar aí um auxílio para os nossos empresários. Um gás ali para poder sobreviver a esse tempo muito complicado. Niki, o Sebrae ele participa disso, no que ele não participa, né? Existe, eu acho que também um mito histórico em cima do Sebrae, como se o Sebrae fosse um banco do governo federal, e não é isso, na verdade, né? Não. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para explicar para o pessoal o papel do Sebrae nesse contexto, né? Vamos então começar por essa parte aí, Wander. O Sebrae, aqui em Rondônia, a gente não atua com operações de crédito, né? De emprestar dinheiro, né? Nós somos parceiros em várias iniciativas, PROAMP, por exemplo, né? Que é uma iniciativa do
dos governos locais, município, Sicoob, né, cooperativas e tal. Então, nós atuamos como é o propósito do Sebrae, é a gestão, né, diretamente na gestão dos pequenos negócios. Então, para você acessar e utilizar bem esse crédito, você precisa de uma boa gestão, né? Então, é ali que nós podemos ajudar os pequenos negócios. Além de... assim, bem pontual, a gente tem uma dificuldade, o pequeno negócio tem uma dificuldade na hora de buscar essa operação de crédito, que é a questão das garantias, né? Dinheiro subsidiado, né? Ele não é do banco, ele é de um terceiro, né? Na maioria das vezes do governo federal, né? E o governo federal repassa essa grana para um banco e ele vai emprestar esse dinheiro, né? E se a pessoa, o negócio que pegou essa grana emprestada não pagar, o banco ele tem que devolver esse dinheiro lá pro fundo, pro governo, onde ele pegou. Então, e muitas vezes a regra para utilizar esse recurso pede-se garantias, documentos, uma série de coisas. E que às vezes o pequeno negócio não consegue passar dessa fase aí, né? Principalmente na parte documental, né? E aí a importância de você ter uma boa gestão, porque isso ajuda você a acessar melhor esse crédito, facilita essa questão documental. Muitas vezes não é nem o pegar o dinheiro emprestado que o empresário precisa, ele precisa ajustar internamente como ele está fazendo o fluxo de caixa dele, né? E aí é interno. E aí o Sebrae ajuda também, entra tá nessa assessoria ali. Tá nessa assessoria. Mas tem uma outra coisa importante, que é a questão das garantias, né? O Sebrae, a gente já... o fundo de aval que o Sebrae tem, que é o FAMP, que é o Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa, ele é quase mais velho que eu, né? Acho que ele tem mais de 30 anos já, né? E nos últimos anos, o Sebrae vem divulgando muito isso, vem trabalhando isso muito com as instituições financeiras, para utilizarem esse fundo de aval junto ao pequeno negócio. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero financiar uma máquina, um equipamento, mas eu estou em um município onde a questão fundiária, né, municipal, eu não tenho documento daquele local ali onde é a minha empresa, né? Eu não tenho escritura, eu não tenho determinada coisa, eu não posso dar aquele bem meu em garantia da operação que eu vou fazer lá no banco. E aí é onde o fundo de aval ele entra, sendo o seu avalista lá na sua operação de crédito. E aí tem alguns bancos que a gente que tem esse acordo, né? Tem isso está documentado lá, tem essa parceria com o Sebrae que atuam nisso, né? A gente tem Banco da Amazônia, Caixa Econômica, a gente tem as cooperativas de crédito, né? O Sicoob é uma delas, que a gente tem o FAMP, né? Então, assim, esse é um também dos gargalos que o empresário ele tem, que é dar um bem em garantia, porque aquela linha de crédito que ele quer pegar, ela tem essa exigência da garantia, né? Muitas vezes não é do banco, é da linha de crédito, né, que é exigida, né? E principalmente as linhas de crédito que têm juros subsidiados. Então o Sebrae ele é um grande parceiro do pequeno negócio nesse quesito aí, fundo de aval. E aí a gente tem divulgado isso, tem trabalhado muito forte com as instituições bancárias para que isso se torne algo acessível para todos os empresários. Mas aí você tocou num ponto aí que eu acredito ser até um assunto sensível, principalmente por parte do empreendedor. Porque toda vez que sai um programa de crédito, é aquele frenesi que acaba com poucas horas em um dia. Eu me lembro que saiu
Pronamp, né? O Proamp, não me recordo mais a sigla certinho para os MEI. Isso há uns 2 anos atrás, e não deu para quem quis. Com Sim. 24 horas ou menos que isso, já tinha se esgotado todo o valor que tinha que ser destinado. E aí entra, talvez, aí uma pergunta um pouco mais específica. O Sebrae, ele consegue atuar, muitas vezes, assim, com o empreendedor para demonstrar que o crédito para ele não é a saída? Eu digo isso numa perspectiva agora, porque o Brasil foi muito questionado, assim, a condução do crédito naquele momento, né, dizendo que com a alta da Selic que estava tendo naquele momento, que comparado com o que está hoje nem é tão alto, né? Estava endividando ainda mais os empresários. Vamos dizer que agora sai um crédito novo, né, com essa alta e tudo mais, essa situação não seja solucionada, mas vamos subsidiar um novo programa aí de financiamento para esses empreendedores darem um gás aí para os próximos 2 anos. O Sebrae está preparado, tem essa condição de dar esse suporte, ele faz esse papel? Olha, não entra no crédito, vamos te ajudar aqui indo por essa linha. Não é nem falar não entra no crédito. É a gente atuar junto, próximo dele, para mostrar qual que é o melhor caminho. Se é pegar, fazer a operação de crédito, ou se é ajustar o modelo de venda, o modelo de compra do pequeno negócio, ajustar fluxo de caixa. Não é dizer para ele qual que é olha, não pega porque a tua saída é por aqui. Não é esse quando a gente fala de uma consultoria, alguém que vai estar próximo do produtor, não é chegar lá e dar a receita de bolo para ele. É construir junto com ele. Entendi. É construir junto com ele. Entendi. Qual a melhor saída para aquele negócio? Né? Porque em alguns casos pode ser o crédito mesmo, né? Alguns casos pode ser, porque é uma oportunidade bacana. Eu preciso dobrar a minha capacidade de produção, né? Porque eu tenho uma oportunidade bacana na minha mão, né? Então, e a saída é essa, mais rápido, porque se eu for vender um bem, me capitalizar com o meu negócio, muitas vezes isso vai demorar, né? E aí aquele recurso ali do banco ele pode estar acessível mais rapidamente para que eu aproveite mais rápido essa oportunidade. Eu falo porque o crédito fácil e com taxa de juros atrativas, ele é tentador demais. Muito. Eu recentemente passei por uma situação como essa, eu já tinha um empréstimo da época que a Selic estava 2 e alguma coisa, né? E aí estava com dinheiro na conta, estava lá, juntei o dinheiro, fui lá para pagar isso, já tinha separado, tomei minha decisão. Aí quando foi no dia, eu me peguei questionando de manhã, por que eu vou pagar esse crédito se a taxa de juros foi muito boa? Por que eu não pego esse dinheiro e vou lá e troco de carro, por exemplo, né? Então E nem levei em consideração a taxa de juros, nem nada disso. Mas, obviamente, no final, acabei indo lá no banco e quitei, né, o empréstimo. Mas eu estou dizendo assim, porque é tentador. Você tem um dinheiro sobrando e você olhar ali para dentro da sua empresa e ver algumas necessidades que você precisa dar uma mexida. E quando você vê um crédito, não vou falar a palavra dando sopa, né, mas me oportunizando a pegá-lo, por que não? E muitos desses empreendedores, eu digo isso porque eu já atendi empreendedores nessa situação, é que pegou o crédito e acabou investindo mal esse recurso. E alguns acabaram misturando esse dinheiro com a sua própria casa. Né? Teve gente que eu vi assim, que comprou moto. Isso eu estou falando de pessoas que eu conheço, que convivem perto de mim. Né? E assim, o Wander, para a gente ver, você falou assim, olha, vamos falar de um tema muito sensível, né, que é o crédito. É muito sensível mesmo, né? Como é que você vai entrar lá? Você está invadindo a privacidade de um negócio, né? E a gente é só com uma linguagem muito adequada, com um entendimento real de fato do pequeno negócio que a gente vai fazer isso, com o poder que o Sebrae nos dá, né, de conhecimento, né, nos dá para os analistas dele falar assim, olha, eu vou investir em você porque eu quero que você entenda cada vez mais o pequeno negócio. Interessante. Eu preciso disso, né? Eu preciso disso. Não é fácil a gente chegar lá na empresa e o cara confiar na gente, que ele está ali há 30 anos, e abrir
o negócio dele ali, e a gente, como é que você vai chegar lá, daqui a pouco ele vai entender que eu tô dizendo que tudo que ele fez até agora tá errado, se o cara construir o patrimônio, gera empregos e tal ali. Pode acabar soando ofensivo, né? Muitas Fechando vezes acaba soando ofensivo, então é muito delicado, quando você vai falar do crédito, é muito delicado, então a gente procura ser o mais próximo possível do empresário através de associações comerciais, de estar sempre próximo, da gente tentar entender um pouco a dificuldade, né, a questão da empatia, né, se colocar lá no lugar dele, que é muito difícil também, né? Se colocar lá no lugar dele, entender de fato o que está acontecendo localmente ali, naquela região, qual que está sendo o impacto, por exemplo, já do tarifaço em determinado ponto, para aquilo dali não ser só a verdade da coisa, né? Então a gente, ao mesmo tempo, a gente está numa instituição que é o Sebrae, que ela tem a condição de ajudar muito o pequeno negócio, mas ao mesmo tempo a gente está lidando ali com a história de um negócio, né? De pessoas, pessoas, né? E por trás daquele CNPJ tem pessoas, né? Tem famílias, tem uma história, né? Então é muito, muito difícil, mas é desafiador e a gente gosta disso. E quando a gente consegue fazer com que determinada empresa, determinado negócio que nos procurou com uma dificuldade ou querendo fazer algo que naquele momento ali não estava ao alcance dele, e a gente consegue de fato ajudar, isso é bacana. Isso é um impacto, é um grãozinho de areia lá, um pingo de água lá no oceano, mas a gente conseguiu, sabe? Olha, aqui a gente conseguiu de fato dar um passo interessante para a melhoria da economia local. A gente tem uma reclamação generalizada das empresas que é em relação à tributação, né? Isso não tem para onde escapar disso. Mas aí uma pergunta que muita gente ainda tem dúvida, com a vinda do MEI, né, a gente teve a percepção de que a gente ia abandonar de vez a informalidade, mas a gente sabe que a informalidade ainda existe. Muito. O Sebrae acompanha os informais, tem mais ou menos um dado de qual percentual hoje isso se aplicaria ou para o Estado ou para o Brasil? Olha, do que é negócio informal, não, a gente não tem esses dados. Mas a gente sabe que o MEI, ali muitos deles, 50% dos MEIs, por exemplo, que se formalizam, ele se formaliza ali por um impulso, naquele momento ali, e meio que daqui a pouco ele mudou de estratégia, mudou de negócio e deixou de cuidar daquela empresa que ele abriu ali. E aí a gente sabe que esse problema, uma hora ele vai chegar ali. Mas ao mesmo tempo a gente tem muitos MEIs que já deixaram de ser MEI e viraram microempresa porque aproveitaram de fato a oportunidade de sair da informalidade, né? Aquele momento ali não permitia para ele que ele aproveitasse oportunidades, né, de vender o produto dele, de prestar o serviço dele para outras empresas, para o município, para o estado, participar de licitação, entre outras coisas que a informalidade dificultava para ele. E aí veio o MEI e essa pessoa aproveitou aquela oportunidade e hoje é dono de uma microempresa e que gera empregos. Cresceu, né? Cresceu, se desenvolveu, que gera empregos. Então mas vai de cada um, é a mesma coisa do crédito, é muito sensível também, é individual, é de cada um. A oportunidade apareceu, deu me formalizar, né? Aproveitar melhor as oportunidades, muitos vão aproveitar de fato e outros não. Eu venho de uma família de empresários em Minas Gerais, então eu cresci basicamente dentro da iniciativa privada. Quando cheguei no estado de Rondônia, trabalhei na iniciativa privada,
Fiz minha primeira faculdade, que foi em Ciências Contábeis, e na época, recém-formado, prestei consultoria em algumas empresas. E aí, lidando com um pouquinho dessa realidade do dia a dia, né? E, enfim, dentro do plano de negócio, que é uma expertise gigante que o Sebrae oferta, né? Mas naquele momento ainda não era tão difundido, né? Então, a gente que dava as consultorias estava aproveitando esse gap, essa oportunidade, né? E a gente acompanhando tudo isso, a gente percebeu que muitas empresas abrem sem saber de absolutamente nada, só com base no sonho, sem fazer conta. E depois que eu comecei assim, a ter a expertise do plano de negócio, meu Deus, cada dia mais empreender para mim se tornou um negócio assim de sonhador. Eu digo isso porque às vezes a gente projeta, vou começar aqui com um pequeno negócio, vamos dizer informal. Vou abrir aqui esse salão, abro aquela porta. Às vezes eu estou trabalhando ali em um salão, né? E aí decido sair daquele salão para abrir o meu próprio salão. E a pessoa não fez as contas, né? Do custo disso, quanto que vai custar. E aí começa se endividando e aí em pouco tempo o negócio vai lá e fecha. O Sebrae acompanha isso. Chega pessoas assim para vocês, Wander, praticamente todos os dias, né? Todos os dias a gente se depara com essas situações, né? Das pessoas irem lá e aí a gente percebe que ela está preocupada com algumas coisas que é o mais fácil da história, né? Por exemplo, hoje é muito fácil com a figura do MEI você abrir um CNPJ. Exatamente. É muito fácil. Há 10 anos atrás, não, né? O MEI tem mais de 10 anos, né? Mas vamos supor aí, antes do MEI era muito difícil você abrir um CNPJ. Custava caro para você abrir um CNPJ. Acho que o primeiro MEI que a minha esposa teve, nós abrimos... A figura do MEI ele surgiu em 2019. Né? Surgiu em 2019. E antes disso era muito difícil, né? Hoje se torna... 2009? 2009. Então, hoje se torna mais fácil, né? Você abrir um MEI, um CNPJ, tá? Você formalizar o seu negócio, a questão das taxas, né? Os municípios se adequaram e uma série de coisas. Dos alvarás, e os municípios também evoluíram à medida que a demanda foi crescendo, teve que se adequando. Foi desburocratizando. Desburocratizando a coisa. Mas aí o que a gente percebe é que, de fato, ele deixa passar um pouco a margem dele a questão do cliente, né? Do comprar, do vender, do inovar, da gestão, do fluxo de caixa. Só isso. Ele deixa passar a margem dele, né? Isso daí. Então, assim, de fato, era o que ele deveria estar preocupado. Né? O ter o CNPJ é a parte mais fácil da coisa, né? No geral, assim, para todos, é o mais fácil. Mas você entender o porquê que você está abrindo um salão de cabeleireiro naquele local, naquela rua, o porquê você está fazendo isso, como é que você vai chegar até o seu cliente, como é que você vai fazer com que o cliente saiba que você está ali, né? Saiba que realmente o teu serviço vai atender a necessidade dele, como é que você vai fazer isso, vai mostrar isso. Então isso fica um pouco a mais. Bom, beleza, agora eu fiz um investimento, comprei a cadeira lá do meu salão, aluguei, pintei, reformei e beleza, e aí? E agora? E agora, né? E agora? E aí os desafios, são vários casos, são né? Vários, e aí o desafio vem. Então, e aí assim, quando a gente fala, poxa, vamos olhar um pouco melhor para isso. Vamos ter um olhar melhor para isso. Não é difícil, porque se você acessar, por exemplo, o portal lá do Sebrae, sebrae.ro lá, e procurar, você faz cursos online que vão te dar referências
para você se atentar, olhar melhor para essas coisas. O que é um fluxo de caixa? Poxa, na maioria das vezes, para muitos parece muito difícil fazer um fluxo de caixa. Poxa, mas é só você ter anotado o que você vendeu, o que você pagou de conta, o que entrou de dinheiro, o que saiu organizar, né? E o que saiu de dinheiro, e organizar e depois olhar para aquilo dali, que aquilo dali é uma informação para o seu negócio. Exatamente. Né? É uma informação. Então, poxa, mas eu não é muito difícil fazer. Não, difícil é você não conseguir pagar no final do mês o aluguel que você tem que pagar. Isso que é difícil. Porque tem uma ilusão também, não falo nem por contexto de ilusão, não sou desacreditado no empreender, tá? Na verdade, eu sou muito crítico porque eu penso que essa conta tem que ser feita antes. Não é depois que o empreendimento já nasceu. E a grande questão é que o empreender está num aspecto do sonho. A gente sonha e aí a gente vislumbra um universo, né? Eu vislumbro uma carteira de clientes, mas eu também não paro para fazer a conta. É igual a questão do ponto de equilíbrio, que é uma conta que não exige tanto esforço, né? Mas ela é uma conta extremamente necessária. Quantos serviços eu preciso vender para pagar cobrando o meu X lá pelo corte de cabelo e eu tenho X de despesa, quantos cortes de cabelo eu tenho que fazer dentro do mês para eu pagar isso daqui. Exatamente, e não é feito porque isso é compromisso, isso eu tenho que pagar. Faça chuva ou faça sol, eu tenho que pagar. Porque eu já me comprometi, eu já investi, eu já peguei, por exemplo, o dinheiro emprestado lá com fulano para comprar a cadeira do meu salão. O próprio cartão de crédito. Ou cartão de crédito, eu vou ter que pagar. Que desafio. É um desafio. Então, assim, vale a pena você parar um pouco, né? Sair daquela adrenalina de você ir em algum lugar, né? Eu quero abrir o CNPJ, eu quero isso. Não, para um pouco lá, dá uma olhada, dá uma verificada. Aqui em Rolim tá, por exemplo, a gente tá falando do salão, mas aqui em Rolim tá abrindo mais salão ou fechando mais salão? A gente tem essa informação tá ali, né? Aonde que abre mais salão aqui em Rolim? A gente tem essa informação, né? Então vamos lá um pouquinho e procura essa informação, né? E depois você, com essas informações na mão, você decide se você faz ou não. Só que quando você decide fazer, você vai fazer com muito mais chance de dar certo. Por quê? Porque você sabe o que você precisa fazer, né? Você sabe que você tem que cortar 50 cabelos por mês para pagar a conta do seu negócio. A partir dali, pode sobrar um pouco para você. Agora, até ali é só para você pagar a conta, né? Exatamente. Só para aproveitar a oportunidade, a gente está usando o salão de exemplo. Mas vale para tudo. Vale para loja de ração, para venda de carro, vale para tudo. Aproveitando a oportunidade e para quem quer começar o seu negócio, procura o Sebrae, conversa, né, senta, dá uma estudada em tudo isso aí, eles estão lá aptos. Mas aquela pessoa também que está com a situação delicada e complicada, vocês também estão com as portas abertas para atender. Estamos lá para todos, tanto para o que quer iniciar, como para quem já tem 20 anos de mercado e quer aproveitar uma oportunidade, ou para aquele que tem 20 anos lá de empresa e agora está passando por uma dificuldade. A gente está lá, né? De portas abertas para poder ajudar. Isso é bacana. E é uma experiência pessoal. Depois que o Sebrae começou com o plano de negócio e globalizou, né? A gente foi abrindo mão de algumas consultorias. Na verdade, vai abrir mão, né? Depois de alguns anos. E sempre digo, vai no Sebrae. Eu acho que até minha esposa um dia já procurou o Sebrae. Sim. E a gente toda vez que tem oportunidade, estamos lá. A gente tem muitos produtos, muitos cursos online que são gratuitos. A gente tem consultorias pagas. Enfim, a gente tem um leque de produtos aí, a gente tem as missões empresariais para vários setores da economia do estado. E as missões são bacanas também. E aí eu tenho que falar um outro momento sobre as missões, que é uma iniciativa interessantíssima do Sebrae também. É muito bacana, é muito interessante. É um produto que o Sebrae tem, que a gente consegue subsidiar para o empresário. O custo para ele ir
participar de uma feira do setor dele em São Paulo, por exemplo, onde a maioria acontece. E não baixa o custo, né? E Pro empreendedor, né? O Sebrae entra com uma parte considerável. Com custo em grupo, né? Que você tem a oportunidade também de estar com outros empresários do seu ramo de atividade, trocar ideia, em conhecer a história dele também. Então é uma oportunidade muito bacana. A gente tem as internacionais também. Então, assim, se a gente for falar de missão empresarial aqui, a gente vai longe. É 4 programas, só falando. Bom, o nosso tempo já não permite mais, mas a gente tinha muito assunto. Eu não cheguei a entrar nem nos outros assuntos que eu tinha separado aqui, mas tenho agradecer o Noelber por ter vindo. Um cara riquíssimo, né, na questão do conhecimento, principalmente nessa atuação. Não rico de dinheiro. Mas nessa atuação, deixa suas considerações finais para quem está nos assistindo. Wander, legal, eu agradeço aí a oportunidade da gente estar aqui, de falar para o público de vocês aí, né, do podcast sobre um pouquinho do Sebrae. O Sebrae, ele está... a gente falar onde está o ponto físico do Sebrae, né? Mas você acha hoje o Sebrae no Instagram, no YouTube, Facebook, enfim, nas várias redes sociais, na nossa loja online, enfim, a gente tem sebrae.ro no nosso site, mas estamos ali na 25 de agosto, né? Em frente ao bosque ali. Como é que é o nome daquele bosque ali? Bosque, não sei o que. Acho que é Praça Municipal, Bosque ali na 25 de agosto. Estamos ali, né? De fácil acesso. A gente funciona das 8 às 12, das 14 às 18, de segunda a sexta. Temos ali uma equipe preparada para atender e para iniciar ali um relacionamento, né? Quando a gente fala de negócio, a gente tem que se relacionar com o cliente, né? Então a gente está ali preparado para iniciar um relacionamento com os pequenos negócios. Fechou. Noelber, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, fiquem todos com Deus. Essa foi mais uma edição do Pod Rondônia Economia. Um grande abraço.